noite, amigas, amigos. Estamos de volta com mais um Conversa com JC. Estamos aguardando o Oberdan até às 20 horas, quando vamos iniciar a nossa live. Hoje falando com o Oberdan, presidente do Sicoob Credip de Pimenta Bueno. Boa noite, Oberdan. Boa noite, Zé. Muito bom estar com vocês, aqueles que nos acompanham. Satisfação. Muito boa noite. Boa noite, é bom. Estamos vendo as pessoas chegando. A gente está aí cravado às 20 horas, Oberdan. Vamos dar uns 30 segundos, um minuto para as pessoas irem se achegando, tomando suas posições. É muita gente que hoje vai querer ouvir as suas posições sobre alguns temas, especialmente sobre essa questão da assembleia à distância, das reuniões à distância. Como é que estão as coisas? Você me ouve? Opa, deu uma falhazinha aqui. Coisa normal. Sim, a internet tem disso, infelizmente. Como estão as coisas em Rondônia? Olha, Zé, tá bem, né? Dentro do possível. O estado aqui ainda tem poucos casos, mas, enfim, o momento é difícil até falar, né? Tem gerado aí muita ansiedade para todo mundo. O comércio, hora abre, hora fecha, né? Tem o governo estadual uma coisa, depois o município, mas está todo mundo tentando se adaptar a esse novo momento. É verdade, é verdade. Bem, amigas e amigos que estão chegando, hoje nós estamos com o Oberdan Pandolfi Ermita, é presidente da Sicoob Credip, uma cooperativa que nasceu em Pimenta Bueno, Rondônia. Eu vou começar, inclusive, pedindo ao Oberdan, que está chegando, para se apresentar, para falar um pouquinho, inclusive, a gente vai chegar na cooperativa e nas questões relacionadas às reuniões e assembleias à distância, Oberdan. Mas eu queria, de uma maneira bastante sintética, que você se apresentasse. Quem é o Oberdan? Zé, mais uma vez, boa noite. Muito boa noite a todos que estão aí chegando e nos acompanhando. Bom, eu sou o capixaba, nascido bem no interiorzão lá do Espírito Santo. A gente chama de lugar que nasci é Pelagégue, o nome do distrito de Montanha. É mesmo? Mas minha família, desde muito cedo, veio para Rondônia, em 76, né? Nem era nascido ainda, meus pais vieram para Rondônia. E com 10 anos me mudei para cá. Então, eu sou capixaba, mas mais rondoniense. Depois tive a oportunidade de voltar ao Espírito Santo, me formei em economia, continuei os estudos também fora do país, na Espanha, cursei doutorado em economia. Isso é um pouquinho da minha história. Isso é bom, isso é muito interessante. Quando você fala vim para cá, onde você está? Pimenta Bueno. Já viemos direto para Pimenta Bueno. Minha família veio para Pimenta Bueno, então desde 1990 eu resido em Pimenta Bueno. Muito bom. Dando uma boa noite para você, Oberdan, gostaria também aqui de render minhas homenagens, as nossas homenagens do cooperativismo brasileiro até, ao Conselho de Administração da Sicoob Credip, ao Adavilson, como que é o nome? Como que é o sobrenome? Campagnaro. Isso. O Alexandro Guaritolini. A Fabiana da Silva Andrade. Isso. O Igor Toffoli. Mas Mantovani Cunha. Não. Tem não, né? O Otiliel Miranda da Rocha e o Pedro Severino da Costa. Esses são os conselheiros, tendo aqui a ilustre, inteligente Fabiana entre eles. Não é isso, Oberdan? Bravos conselheiros. Pedrinho é o nosso sênior, mas é um conselho relativamente jovem. E a Fabiana também, uma pessoa fantástica, está conosco. Esse é o nosso conselho, que assumiu agora faz pouco tempo. Que bom. E quando o conselho fiscal, o Clemair, o Fabiano, Joyce, é Joyce mesmo? Joyce, a Clemair. Isso. A Clemair, okay. Joyce, isso. Olívio Moreira e Rudimar, é isso? Rudimar Tits, isso. Ah, legal, fantástico. E também conclui aí... agora. Que conclui agora, que teve no processo assembleário agora digital a eleição para o Conselho Fiscal.
Olha que interessante, você já fez o processo virtual. Você fez a assembleia completamente virtual ou fez a semipresencial? Foi totalmente digital a Assembleia. Totalmente. Legal. Inclusive com eleição também. Eleição Olha que para Conselho Fiscal. interessante. Que coisa boa, que coisa bonita. Muito bom. Não poderíamos também deixar de falar dos nossos gestores executivos, não é isso? Seu Jonas ainda está aí? Claro que está. Está nos acompanhando também. É Edis ou é ele é o nosso Edson? sênior. É? O Jonas é o nosso sênior aqui. Ele tem se cuidado um pouco e a gente tem exigido isso dele também. Olha que interessante. E tem também o Edson, é isso? Isso, Edson. O Edis. Edis. Pois é Edson ou é Edson? Edis. Aí Edis porque tá aqui muita atrás, gente o escutando a chama gente, de... viu? Ô, Hã? Edis, beleza? O Edis está por aqui, ó. Tá ali atrás. Tá. E tem o terceiro diretor, como que é o nome dele? Fábio. O Fábio. Nosso querido Fábio. Grande abraço aí aos gestores executivos da Sicoob Credip. Muito bom, ô Berdan. Adentrando a nossa pauta de conversa, né, com os nossos ouvintes, os nossos participantes da live aí, e pelo jeito eu estou observando aqui as pessoas entrando, tem um número significativo de pessoas. A Sicoob Credip. Rapidamente, como nasceu a Sicoob Credip e quais os principais números da cooperativa hoje para as pessoas se posicionarem? Obrigado, Zé. Você foi nominando nosso diretor, o conselho, deu vontade também de mandar um abraço para, se me permitir, mandar um abraço para todos os nossos 550 colaboradores e 55 mil cooperados. É difícil nominar todos os colaboradores, mas o Eduardo, eu mando um abraço muito especial para o Eduardo, que é o nosso gestor de desenvolvimento cooperativo. Bom, a cooperativa Sicoob Credip, ela começou de forma bem curiosa por 53 ousados. E lá em 1996, tem até ali, ó, nesse quadro aqui está o nome deles, lá atrás, ó. São os nossos pioneiros. Com R$ 5.300 de capital. Sem saber o que era cooperativismo, sem saber o que era cooperativismo, mas diante de uma situação que prova o valor do cooperativismo. A gente terminou, naquele momento, encerrava o Banco do Estado de Rondônia, vários locais sem nenhum atendimento por instituição financeira, Rondônia passando por uma crise econômica profunda, e não tinha o que fazer, precisava do atendimento bancário, ouviu-se falar do cooperativismo, e esses ousados fundaram a cooperativa, demorou um tempo até entrar em operação, em 98 foi quando conseguiu entrar realmente em operação, foi nascida como cooperativa de crédito rural, mas bem em seguida, já em 2003, já ingressando no sistema Sicoob, e já de livre admissão, assim que o Banco Central abriu aquela situação de livre admissão, teve uma mudança, em 2006 a gente já nos tornamos também livre admissão. Ninguém tinha experiência naquele momento, não. Aquele 53, quem conhecia um pouco mais de sistema financeiro era o Jonas, que é o nosso atual diretor-presidente executivo, mas o restante da turma tinha muita vontade de fazer alguma coisa e uma situação terrível que a gente passava. Pimenta Bueno e o nosso entorno. Tem alguns dias, alguns meses, eu estava visitando vocês e estava inclusive com o Edias, e, aliás, ele foi de uma maneira muito elegante me buscar no hotel, e a senhora dona do hotel estava inclusive comentando sobre alguns anos atrás, você fazendo esse histórico rápido, de quando havia as reuniões para dar início ao processo de constituição da cooperativa, e a senhora dona do hotel, que eu não me lembro o nome neste momento, ainda dizia, né, da animação do pessoal, poucas pessoas, e hoje essa estrutura grandiosa, né, cujos números você, inclusive, já enumerou. Dá uma satisfação, uma alegria danada, não, presidente? Ah, dá. Imaginar que hoje a gente tem aí uma cooperativa com 55 mil associados, são 37 pontos de atendimento, a gente tem 26 aqui em Rondônia, 26 pontos de atendimento em Rondônia, são 9 no Mato Grosso e 2 no Amazonas, num raio de mais ou menos de 1.000 quilômetros que está presente a Sicoob Credip. Imaginar que aquela que era uma semente, algo desconhecido, a gente tem alcançado números tão interessantes e também tem conseguido fazer muita diferença, viu, Zé? Pra você ter uma ideia,
em 9 municípios, distritos, nós somos a única instituição financeira. Então, a cooperativa ela nasceu diante de uma necessidade muito grande e continua fazendo um papel muito importante aqui nesse sertãozão nosso aqui do norte do país, aqui no centro-sul de Rondônia e noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas, onde nós estamos presentes. Aliás, Oberdan, a gente tem que parabenizar os cooperativistas, né? Não apenas as lideranças, assim como você, os conselheiros de administração, conselheiros fiscais, os executivos, os colaboradores ou empregados, como queiram, mas de maneira muito especial o povo, né, do estado de Rondônia, porque Rondônia tem se aparecido nos últimos anos como um dos estados onde o market share do cooperativismo, e muito especialmente o cooperativismo de crédito, é um market share, uma participação das cooperativas no mercado financeiro do estado fantástico, né? A que você acredita isso? Acho que a seriedade que o trabalho vem sendo realizado, o engajamento da gestão da cooperativa, mas principalmente da equipe de colaboradores, isso não é só comum o Cicobi Credipe, mas todo o sistema cooperativo de Rondônia, o Cicobi, os outros sistemas aqui também, o Credcis, o Cressol que está presente e o Sicredi. Eu acho um trabalho muito bem feito. Agora o cooperativismo também ele surge no momento aqui em Rondônia muito oportuno também. Então ele nasceu muito bem alicerçado. O cooperativismo ele nasceu de uma necessidade muito grande. O estado é um estado novo. A gente está falando aí dos anos 90, final dos anos 90, um momento de fechamento de instituições financeiras, um estado novo, então surgiu de uma forma muito oportuna, mas com muita seriedade o que foi feito e o que está sendo feito, não só pelo sistema Cicobi, como os outros sistemas cooperativos que tem aqui no estado. São 2 dígitos de participação, o sistema cooperativo pois é. São números expressivos. Eu parabenizo você num processo intercooperativo e de humildade, de sabedoria é inegável, por falar, né, por estar aqui e compartilhando um resultado exercido aí no estado, especialmente na região norte, e trazendo os demais sistemas cooperativistas, porque às vezes as pessoas têm um certo medo de, ao representar uma cooperativa ou um sistema verticalizado, citar os outros sistemas, né, Oberdan? Mas isso é o sistema cooperativo que está em jogo, né? A gente imaginar que o nosso concorrente é a outra cooperativa, não é por aí. Temos as nossas diferenças, os nossos modos de fazer algumas coisas, mas na essência somos cooperativas, né? O sistema financeiro não é para a gente estar se degladiando entre nós, né? Concordo contigo. Aliás, eu defendo isso há muito tempo. Ô, Berdão, queria te ouvir também de maneira rápida para a gente ir ao nosso tema principal, que é a questão das assembleias e reuniões à distância, até porque a Cicobi Credipe já fez pré-assembleia e assembleia à distância, e você já disse aqui nessa live que completamente virtualizada, sem participação física nenhuma, presencial nenhuma. Mas nos últimos dias eu vi uma notícia aí nos meios de divulgação que me deixou impressionado. Era uma notícia de que o Financial Times, né, uma entidade de comunicação norte-americana, apontava a Cicobi Credipe como uma das empresas que mais crescem nas Américas, ficando entre 500 no número 434. Isso é verdade? Como que foi isso? É verdade, né? Uma baita surpresa aí para nós. A Financial Times ela tem uma metodologia para apurar o crescimento das empresas das Américas e eles nos consultaram, já tinham feito um filtro previamente e aí depois a gente teve a surpresa de estar aí no ranking da Financial Times. Eu acho que é o resultado de um esforço muito grande de uma equipe maravilhosa de 550 colaboradores, um engajamento aí de 55 mil cooperados. Realmente o crescimento da cooperativa ela é impressionante. A gente alcançou há poucos meses 1 bilhão de ativos, já estamos com 1,4 bilhões de ativos nesse momento. É um crescimento aí na casa de 25% ao ano que tem alcançado. A gente também tem uma oportunidade que está numa região relativamente nova, muito rica também, e não deixando de apoiar o cooperado, aproveitando essas oportunidades que a região que a gente está tem oportunizado.
Então, é um conjunto de fatores aí, um motivo de comemoração, não tenha dúvida disso. Se me permitir, a gente também teve uma marca importante esse ano, que foi figurar aí, ter o selo da Great Place to Work também, a gente participou desse processo e também recebeu essa certificação esse ano. Muito bom, parabéns, parabéns mesmo para você. Para você e para toda a equipe, né, para todo e principalmente para o quadro associativo da cooperativa. Aliás, Oberdan, falando em quadro associativo, eu tenho acompanhado vocês já há algum tempo e tenho percebido que, apesar dos números grandes, nesse volume grande, mais de 50 mil cooperados, presença em 3 estados, 37 pontos de atendimento, vocês têm uma facilidade, não sei se facilidade, eu diria uma competência muito rara, que é mobilizar pessoas para participar das assembleias na cooperativa de vocês, nas reuniões, né, sejam pré-assembleias ou a própria assembleia, vocês têm inclusive delegados. Mas como é que se consegue isso? Porque uma das coisas muito discutidas hoje, em nível inclusive de aliança cooperativa internacional, as cooperativas espalhadas pelo mundo todo, é a dificuldade de participação. Como é que vocês conseguiam isto, né? Antes de falar em virtualização, o nível de participação de vocês em alguns pontos de atendimento é de 70%, 80% dos associados daquela localidade na reunião da cooperativa. A que você deve? Como que se faz isso, Oberdan? Qual a fórmula? Bom, de fato, se a gente for observar os números da nossa cooperativa, quase 20% de participação e mantendo isso, apesar do crescimento do número de cooperados. A gente começou um processo de pré-assembleias, de representação por delegados muito cedo. Desde o ano 2000, a cooperativa já tem um processo de representação por delegados. Entretanto, desde aquele momento, a cooperativa ela manteve as pré-assembleias na localidade dos cooperados. Então, apesar de ter representação por delegados, mas foi uma prática, desde muito cedo, estar nas, hoje, 37 localidades, nos reunindo com os cooperados. Num processo ordinário, que é a assembleia, do início do ano, e no segundo semestre, se alguma assembleia extraordinária a gente tem que fazer, mas também uma reunião só de informação. Então, 2 reuniões por semestre. É uma mobilização muito grande. A que se deve isso? A gente tem uma estratégia para alcançar isso. A gente tem agentes mobilizadores dentro do quadro, há um esforço de toda a equipe de divulgação, de convite. Tem a janta também, né? As pessoas também gostam de ir na janta da cooperativa. Alguns locais não é a janta, vamos na janta da cooperativa. Mas é a oportunidade de estar presente com o público. É o que a gente vinha fazendo aí. Ok. Você disse numa presença média de 20% do quadro associativo. Mas a gente sabe que em determinados momentos, em algumas localidades, dos associados daquela localidade, o número de participação percentual é muito superior, né, Alberto? É muito superior, sim. Tem localidade que, em localidades menores onde nós estamos, chega a 70%, até mais. É uma satisfação muito grande. Tá. E como é que o Conselho de Administração da Cooperativa, a administração da cooperativa, e juntamente, né, com os gestores executivos, estavam vendo o movimento no Brasil, inclusive no dia 10 de março, com a entrada de um projeto de lei do Congresso Nacional, de reforma da Lei Complementar 130 de 2009, onde já se postula a possibilidade das reuniões à distância. Ou seja, isso que está acontecendo nesse momento em função da pandemia já era uma tendência e, aliás, inclusive, um desejo de lideranças do cooperativismo brasileiro, encabeçada aí pela OCB. Como é que vocês na Credip já viam isso? Tem uma participação significativa, um trabalho de quadro social fantástico realizado pelo Eduardo, você já o citou, mas mesmo tendo um trabalho bom, com uma boa presença física, a reunião à distância ajuda e se ajuda de que forma? Perfeito. Olha, a cooperativa sempre gostou muito de novidades. Sempre a gente teve muito, tudo de novidade tem, e as boas práticas a cooperativa sempre buscou isso daí. Apesar de ter um número expressivo das participações de pré-assembleias, quase 20% do quadro, uns locais até mais,
A gente não estava satisfeito com isso. Já em 2018, Zé Carlos, a gente já começou a transmissão das nossas assembleias usando as redes sociais. Então, uma assembleia de delegados, só que lá em 2018 foi a nossa primeira experiência transmitindo por redes sociais a assembleia. Então, quando começou esse movimento, a gente já estava praticando algumas coisas, não fazendo o processo de forma digital, mas usando as redes sociais para alcançar um público muito maior, e principalmente da transparência para os nossos atos e o nosso processo de prestação de contas. Então, quando começou esse movimento, a gente falou, olha, é por aí, vamos fazer. Ok. Recentemente eu vi um momento, e inclusive presenciei um momento na cooperativa de vocês, na Cicobi Credip, onde várias dezenas, eu não vou lembrar o número exato de pessoas, se você lembrar, mas também não há necessidade da gente sair lembrando todos os números. Mas, se não me engano, tínhamos mais de 40 pessoas reunidas fazendo um treinamento para se preparar para algumas daquelas pessoas poderem, se entenderem que estavam preparadas, participar do processo eletivo para o Conselho Fiscal, que se deu, inclusive, na Assembleia deste ano. A gente sabe que ato sucessório, o processo sucessório nas cooperativas tem lá as suas dificuldades, né? Muitas vezes porque os cooperados não se engajam também porque o processo da cooperativa do ponto de vista da educação, formação e informação às vezes não ajuda. A gente sabe que há situações, são as exceções, mas há situações onde um grupinho acaba trabalhando para ficar muito tempo no poder. O que faz com que haja esse número, né, 40, 50 pessoas fazendo um curso preparatório, né, não é nem para ser candidato, daqueles ali eu não sei quantos se candidataram, mas deve ser um número pequeno. Quer dizer, como que se faz isso? Qual o caminho para chegar nesse nível de mobilização? O cooperativismo é uma doutrina, e um dos princípios dele é a formação e informação. A cooperativa sempre perseguiu isso. A gente não abre mão de informar, de formar e de capacitar. Então, a gente está colhendo fruto de um trabalho que está na raiz da cooperativa. A gente teve o grande privilégio de ter pessoas muito valorosas que fundaram essa cooperativa, alicerçaram ela dentro da doutrina cooperativista, e a formação, informação e capacitação é algo que ela persegue desde muito cedo, desde a sua origem, viu, Zé? Quando nem tinha recurso, mas se dava um jeito de fazer isso. Eu acho o engajamento não só das pessoas aí que estavam participando do treinamento, que foi muito interessante, mas também os delegados, como a gente tem percebido aí, eu mando um abraço para os delegados que estão nos assistindo, como eles têm contribuído, como estão preocupados, como estão se capacitando para estar exercendo a função e se capacitando também para os processos da cooperativa. Eu explico o porquê disso por isso. Quanto mais pessoas se capacitam, têm acesso à informação, a gente transforma. É isso que transforma o mundo. Se a informação, se o conhecimento ficar preso a um grupinho, vai ser esse grupinho que vai dominar, porque informação, conhecimento é poder. A cooperativa sempre perseguiu disseminar o conhecimento, você é testemunho do nosso esforço, a gente não nega esforço para estar capacitando, informando. É um valor muito, muito presente que tem a nossa instituição, eu me orgulho muito disso. Muito bom. E como é que foi? Como que chegou? Né? Veio a medida provisória 931 no final de março, depois veio a instrução normativa 379. Pelo jeito, quando veio a instrução normativa, vocês já estavam com a coisa mais ou menos preparada, porque vocês fizeram pré-assembleia e assembleia, né, muita gente discutindo, ainda com uma série de dificuldades, vocês já fizeram as duas coisas. Como que foi isso? Bom, a gente já tinha uma boa experiência desde 2018, já utilizando as redes sociais. Nós já tínhamos o calendário de pré-assembleia correndo, né, as presenciais, realizamos 23 assembleias presenciais quando surgiu os decretos, né, a proibição de reuniões e encontros sociais. E aí o processo ficou paralisado. O Cicobi já estava com a ferramenta pronta, o MOB, embora não tinha sido colocado à prova ainda. E a gente ficou aguardando, vendo como a coisa ia evoluir.
Mas teve gente mais ousada que nós. O Cicobi Centro, lá de Paraná, um abraço, Ademir, não sei se está conosco aí. Eles foram, se não me engano, os pioneiros no sistema Cicobi a utilizar o sistema MOB para fazer uma assembleia, uma pré-assembleia e depois uma assembleia. Então, a experiência deles nos encorajou a ter certeza que daria para fazer, né? Então, são duas coisas que a gente tinha já uma experiência com redes sociais e depois já a ferramenta MOB sendo colocada à prova, que é a ferramenta desenvolvida pelo sistema Cicobi para fazer justamente processo de reuniões e processos assembleares. Aí o Cicobi Centro, com essa ousadia deles terem praticamente inaugurado, nos encorajou para manter o nosso calendário. Aí foi no dia 15, agora de abril, nós fizemos a pré-assembleia dos 13 pontos de atendimento que faltavam fazer as pré-assembleias. Teve praticamente 406 cooperados participando pelo MOB, participaram do processo de pré-assembleia. E nós também fizemos a transmissão pelas redes sociais do processo de pré-assembleia, lá do dia 15. Fizemos também. Lá teve 250 ao vivo pelo YouTube, Facebook participando, e mais depois ficou ainda lá nas redes sociais, teve mais de 5 mil alcances a pré-assembleia. E aí foi o teste, mas antes disso, o pessoal do Movimento Cooperativismo, um abraço de novo ao Eduardo, eles fizeram vários testes, cansaram os nossos delegados fazendo vários testes, votando, simulando, para ter certeza que a ferramenta ia funcionar. E aí, depois de alguns testes com os delegados, foi feita a pré-assembleia, e aí no sábado, dia 18, foi a assembleia com os 55 delegados, que nós também fizemos a transmissão. A assembleia, Zé, foi o seguinte, nós utilizamos a ferramenta MOB na assembleia para fazer as votações, fizemos a transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, e o processo em si, nós utilizamos a ferramenta do Zoom no circuito do circuito interno da própria cooperativa. Os delegados foram até as agências, no caso da assembleia. Foi assim a dinâmica do processo. Mas acompanhando a assembleia de delegados são 55 delegados, mas acompanhando a assembleia, a gente teve, como estava sendo transmitido ao vivo, já um alcance de mais de 5 mil cooperados e não cooperados que tiveram a curiosidade lá de acompanhar o processo assemblear também. Ok. Aproveitar que você citou que o Cicobi Centro de Ji-Paraná fez inclusive o processo ante vocês, registro aqui minhas felicitações ao Ademir, a toda a equipe, é uma cooperativa fantástica, um quadro associativo aguerrido, que realmente defende a cooperativa. Aliás, gostaria de manifestar aqui um abraço a todos os cooperados e dirigentes do sistema do norte do Brasil, de todo o cooperativismo de maneira geral, e como eu estou falando com você, de maneira especial para o Cicobi. Inclusive, personificando aí do Ivan Capra, que é presidente da Central, um abraço a todas as lideranças e cooperados que trabalham. Aliás, aproveito até para mandar um abraço também para o Manuel, que é lá da Central, Cicobi Norte, que está fazendo aniversário hoje. Um grande abraço, Manuel. Como é que foi a participação dos cooperados, Oberdan? Do ponto de vista, na relação com uma reunião física, uma das discussões que se tem muito, nós tivemos um seminário internacional no dia 23 de abril, coordenado aí pelo Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo, pelo Dr. Ronaldo Gaudi, que é o presidente, e pela revista Gestão Cooperativa, da Lídia, um seminário fantástico. Eu tive, inclusive, a possibilidade de ser um interlocutor, uma pessoa que apresentei alguns palestrantes. E uma das discussões que sempre tem é o nível de participação. Que relação você faz? Eu sei que é prematuro, é apenas uma reunião, mas você já tem uma ideia, uma feita. Como que você faz a relação do nível de participação entre reunião presencial e à distância? Perfeito. Zé, eu queria dividir em dois processos. O processo de pré-assembleia, agora no nosso caso, a gente faz um processo de pré-assembleia, levando a votação, todos os assuntos são feitos nas pré-assembleias. E o que é definido na pré-assembleia? A assembleia nossa, que é de delegados, é só um processo de homologar aquilo que já foi decidido pelo cooperado. Mas eu queria separar as duas impressões que eu tive desse processo. A pré-assembleia,
ela acho que está um pouco prematuro para avaliar ainda. Nós tivemos 400 participando ao vivo, tiveram perguntas, mas eu ainda não estou seguro para afirmar. O processo assemblear, esse eu falo com bastante segurança, porque foram com os delegados, foi bastante tranquilo, com a discussão, eu tenho a impressão que não foi prejudicada a discussão, a nossa Assembleia de Delegados, apesar do assunto vir previamente definida, mas ela é uma Assembleia que tem muitos assuntos intensos. Nós, nesse processo digital que nós fizemos, nós reformamos o regimento eleitoral, nós reformamos o regimento de delegados, tudo isso feito à distância, de forma digital. E a discussão foi tranquila, eu não senti nenhum prejuízo para a discussão dos assuntos. Embora é um público menor, são 55 delegados que estavam no processo, tinham 54 presentes participando. A percepção é que foi muito boa, muito boa. Eu estou estendendo um pouquinho a resposta, mas eu vou permitir aqui ler não tem problema não, Berdan. A percepção aqui de um conselheiro nosso, o Alex Vaitolini. Um abraço, Alex, conselheiro de administração nosso, e ele conversou com bastante delegados, teve a oportunidade de conversar com várias pessoas. Então, olha só, na minha opinião, e avaliando algumas pessoas que participaram, quem já havia participado presencialmente, quem nunca participou de processos desse tipo, perceba um melhor aproveitamento, entendimento e compreensão do abordado. Parece que a comunicação se torna mais direta, mais possível, se dispensa mais atenção. Parece que favorece a melhor entrega da mensagem. E assim sendo, desta forma, já projeta a possibilidade de um maior alcance de nosso público e da sociedade em geral. Vislumbra atingir o maior número de pessoas a conhecer a filosofia cooperativa. Eu tenho a impressão que a discussão... Quem escreveu isso foi o Alex Vaitolini. A percepção que ele teve, tirando de outros colegas também. Então, assim, eu estou falando, são dois momentos. O processo assemblear, no caso, com os delegados, eu acho que a coisa foi cirúrgica, a discussão foi focada, eu achei muito interessante. Não houve prejuízo na participação, claro que houve um prejuízo aí da presença, da coisa afetiva que é o cooperativismo. Sim. A gente está com os colegas, né, podendo se abraçar, confraternizar, isso aí corta, não tenha dúvida. Agora, do ponto de vista do foco no trabalho, da mensagem, da objetividade da discussão, eu achei que favoreceu. O processo, ele favoreceu. Você tem ideia, nós iniciamos às 8h30 e encerramos, já era quase meio-dia, com o pessoal participando, discutindo e muito seriamente o processo. A pré-assembleia, ou seja, que é a comunicação com o cooperado, com o grande público, eu acho que vai ter a oportunidade de levar a mensagem, ampliar a nossa mensagem. Eu não sei se a gente vai deixar de fazer aquela confraternização, aquele jantar, mas como uma ferramenta para alcançar um público maior, eu acho que é o caminho, é por aí. É um desafio você imaginar um processo aí como foi aquela sua transmissão, né? Acho que foi no primeiro JC, que você falava da preocupação também que tinha, como é que ia ser essa interação, você está num ambiente aberto, né? A gente não sabe que tipo de pergunta vai vir, enfim. Vamos ter que experimentar mais para ver como vai ser esse processo aí com os cooperados. Mas eu vejo o seguinte, é o caminho, ele amplia a comunicação, nós estamos muito tranquilos e seguros em fazer isso. Como eu falei, desde 2018 a gente já faz a nossa assembleia transmitida pelas redes sociais. Nós não temos nada a esconder, pelo contrário, a gente quer muito mais divulgar, ampliar o que é a Sicoob Credipe, o que é principalmente o cooperativismo, a gente sempre defende muito mais o cooperativismo do que propriamente a nossa cooperativa. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica para alcançar o público de cooperados e a sociedade em geral. Ok, no dia 23 de abril, uma quinta-feira, né, eu já falei aqui do seminário do qual eu participei, que é Assembleias e Atos Societários Eletrônicos, Aspectos Jurídicos e Tecnológicos, e dois professores, o professor Hagen, da Universidade de Helsinki, da Finlândia, inclusive é coordenador da Comissão de Estudos
de Direito da Aliança Cooperativa Internacional, então é uma autoridade, né, em cooperativismo, e a professora Gema, uma PhD, uma doutora da Universidade de Valência, da Espanha, uma estudiosa de economia social. Os dois que são nomes aí nomes laureados no cooperativismo mundial, destacaram em níveis diferentes, mas destacaram um certo receio de que as reuniões virtuais, as reuniões à distância, substituam as reuniões presenciais e a ausência da reunião presencial tire da cooperativa uma grande capacidade de fazer as pessoas participarem, né, exercerem, inclusive, solidariedade. Qual é a sua percepção, presidente? Bom, aquele processo de assemblear, que é de delegados, que já traz o assunto em pauta, não tenha dúvida que a ferramenta digital ela se torna econômica, cômoda e qualifica o nosso debate. Agora, o processo com os cooperados, as nossas pré-assembleias, eu acho que é uma ferramenta para ampliar o nosso relacionamento. Como eu falei, eu tenho a impressão que a gente vai continuar fazendo as nossas assembleias presenciais. Ela é um momento importante, principalmente na nossa região, que são pequenas comunidades. Ele é um evento social, ele é um evento que reúne ali pessoas de vários credos, de várias condições econômicas. É um momento muito interessante na sociedade. Mas eu vejo que as ferramentas digitais, elas vão ampliar o nosso alcance de se comunicar e tornar mais legítimos os processos decisórios. Eu acho que não exclui, uma coisa não exclui a outra, mas eu tenho a impressão que eu estou falando do nosso caso aqui da Credip, né? Sim, sim. Eu acho que não dá para a gente abandonar aquela nossa ida lá nos locais, aquela presença. Ele é um momento de muito simbolismo também para a cooperativa e a presença ali com o público, com as pessoas, ela é bem interessante. Agora, ao mesmo tempo, o processo digital de ampliar e a capacidade de comunicar, isso não tem como abrir mão, a coisa funciona, é fantástica, dá para interagir muito bem. Eu vejo as coisas com bastante... Eu estou vendo bastante otimismo, viu, Zé Carlos? Preocupação é novo, tudo que é novo desperta aí um receio natural, né? Sim. Mas, assim, eu acho que, antes de tudo, a questão da participação do cooperado tem algo antes disso, tem uma premissa disso. Não importa a ferramenta, se eu vou presencialmente ou não, se eu estou utilizando meios digitais, ou se eu faço uma mega reunião presencial. Tem um aspecto anterior que é o porquê as pessoas se engajam pela causa cooperativa. Correto, verdade. O que fazer para ter esse engajamento? Eu vou voltar no que a gente falava. Quando a cooperativa ela tem de coração levar informação e falar o que é cooperativismo e conquistar pela doutrina e praticar isso, que não adianta nada eu fazer um discurso bonito, chamar os melhores instrutores para vir aqui, falar bonito, se a nossa prática não condiz com isso. Então, se o nosso esforço para divulgar isso, que é a doutrina, e a nossa prática está condizente com isso, isso gera o engajamento. A gente não tem condições econômicas tão fantásticas para ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Mas o nosso público aqui, os nossos colaboradores, eles trabalham aqui com muito valor, porque entendem que a gente está fazendo algo justo, é coerente a nossa prática com aquilo que a gente prega. Então, é esse engajamento anterior, ou seja, levar a informação, mas principalmente a cooperativa, ela ser coerente com seus valores e aquilo que ela prega, ela está praticando, ou seja, levar a inclusão financeira, não separar grupo econômico, não ter privilégio, ou seja, mostrar mesmo na prática, acho que leva esse engajamento. E aí as novas ferramentas só faz ampliar, então, essa nossa capacidade de se comunicar. Então, assim, eu não vejo que é o formato, se é presencial ou digital. O que tem, na essência, está muito anterior, que é o porquê algumas cooperativas conseguem ter um engajamento maior e outras não. E eu tenho a impressão que tem a ver com isso. Quem realmente pratica os valores do cooperativismo e tem essa coerência com o seu discurso e a sua prática, consegue levar o engajamento do quadro de colaboradores que se sentem coerentes, né, com a sua atividade laboral, com algo produtivo e importante para a sociedade, e o cooperado conseguindo perceber também o valor na sua vida da cooperativa, como a cooperativa tem feito a diferença na sua vida com uma proposta muito honesta e transparente. Eu acho que a coisa é por aí.
Muito bom, presidente. Eu agradeço muito aqui as pessoas que estão conosco nessa noite, ouvindo aí a fala do presidente Oberdan, presidente do Conselho de Administração da cooperativa Decreto Cicobi Credipe, né, sediada em Pimenta Bueno, mas com uma estrutura fantástica. Queria, presidente, quando eu pensei em começar as lives, já era um projeto que a gente tinha, mas lógico que a pandemia acabou dando uma acelerada, catalisando o processo. A ideia é dar voz, quando você disse, né? Quem possa aqui ler a fala do Alex, dar voz, dar espaço, porque para mim há uma lacuna, né? O cooperativismo é de uma importância tremenda, mas a gente ainda carece muito de instrumentos que façam chegar às pessoas de uma maneira mais generalizada a voz daqueles que lideram, daqueles que estão à frente, até porque, se as pessoas não entenderem de cooperativismo para valer, acabam optando por uma instituição que presta o serviço que é correlato, mas de uma maneira muito diferente. Queria abrir o espaço para tuas palavras aqui de maneira aberta. Alguma mensagem que tu gostarias de deixar aí para os associados, para os cooperativistas de maneira geral, para o Brasil nesse momento de pandemia, Oberdan? Obrigado. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É fantástico estar aqui nesse canal. O cooperativismo, ele faz diferença na vida das pessoas. A gente está numa região aqui do país distante, mas que tem levado inclusão financeira para várias pessoas. Mesmo naqueles locais onde já tem acesso ao serviço financeiro, a cooperativa tem conseguido trazer parâmetros de mercado, tem conseguido levar oportunidade. E eu tenho percebido, nesse momento específico que a gente está passando, né, Carlos, algumas instituições, talvez, fazendo bastante propaganda, o modelo deles, enfim. E a gente está aqui usando da nossa reserva, fazendo um esforço tremendo para fazer a diferença para os cooperados. A gente criou linhas aqui para socorrer folhas de pagamento, para manter nível de emprego, com esforço tremendo. A nossa equipe de colaboradores se adaptou para uma nova forma de atender. A gente não estão percebendo grandes problemas no atendimento. Tem uma palavra assim, uma resiliência muito grande da nossa equipe de colaboradores para fazer a diferença e o esforço também de atender com respeito dentro daquilo que é possível os nossos cooperados. São nesses momentos de crise que o cooperativismo faz a sua diferença e mostra o valor. Quando está tudo bem, tudo maravilhoso, todo mundo recebe proposta, é ótimo. Agora, no momento de fazer a diferença e acreditar, quem consegue fazer isso é o cooperativismo. E a gente tem o privilégio de ter um quadro grande de colaboradores, praticamente 65% das pessoas jurídicas da nossa área de atuação são cooperados, o que nos permite aí ter em torno de 45% dos depósitos e 35% da carteira de crédito da região. Então, veja como nesse momento tão delicado, a gente consegue dar resposta, tem conseguido dar resposta muito rápido, criamos linha aqui específica para atender a pandemia, porque a gente conseguiu também construir reservas para nos permitir fazer isso nesse momento. Eu sou muito entusiasmado com cooperativismo. A minha vida é praticamente cooperativismo. E não é querer falar mal de instituições, eu acho que todas as instituições, nesses momentos, devem estar irmanadas num único propósito, que é passar pelo momento, né, de pandemia, mas também de criar o alicerce necessário para o restabelecimento econômico, que não se dá lá na frente, ele precisa já estar alicerçado agora. No entanto, a gente sabe que mesmo o Banco Central tendo colocado aí um volume absurdo de dinheiro no mercado para gerar liquidez, de maneira geral, instituições não cooperativistas que atuam no mercado financeiro, de alguma forma, e tem inclusive noticiário aí na imprensa, criam dificultadores, né, e até com elevação de taxa de juros. E é justamente por isso, eu sempre defendi, você sabe, sei que você também, né, a cooperativa, apesar dela estar junto com o cooperado de mãos dadas, ela tem um compromisso com a educação do cooperado. Então não é colocar dinheiro de qualquer maneira, ela tem toda uma preocupação com a educação.
No entanto, historicamente, de forma especial no Brasil, as cooperativas e no nosso ramo, que é crédito, ela sempre funcionou como anticíclica, né? Quando todo mundo parava de emprestar, como por exemplo a crise de 2007, 2008, quem inundou o mercado de dinheiro e manteve a economia minimamente funcionando foram as cooperativas de crédito. Né? E elas têm que ter, logicamente, pagar um preço por isso, lógico que se paga, né? Mas tem que ter o crédito por isso. É justamente por isso que eu acho que eu defendo e tenho investido muito nessa questão de ter esses canais, né, para a gente fazer isso chegar, para vocês falarem. Né? Queria registrar aqui a fala de Eduardo Pessoa, né? Ele diz a presença gera confiança e credibilidade. O Alex se manifestou aqui reiterando aquela informação de que entende que a reunião à distância favorece a comodidade das pessoas que podem estar em casa e também a participação. A Felicitar Consultoria deixou aqui um abraço especial para você. Mais algumas falas aqui. Uberman, parece, né? Porque aqui tem a letra da minha esposa Cláudia que está me ajudando e nem sempre eu consigo entender. Parabéns, Credip. É isso aí, gente. Eu gostaria muito de agradecer a você, agradecer a todos os seus colaboradores, os conselheiros, os cooperados da Credip, os cooperados do Brasil. Agradecer a você, Oberdan, por ter tirado um tempinho para estar aqui conversando conosco, levando o seu ponto de vista, que é muito importante. Você não é apenas um líder, um dirigente, você é um estudioso também. A gente percebe isso no nível da sua fala. Te agradecer muito, agradecer a todos que estão conosco nessa noite. Nós tivemos aí participação de 50, 55, 60, 65 pessoas, oscilando em torno disso. É uma participação muito grande. Nós vamos editar também, dar uma ajeitada, e o vídeo vai estar disponível no YouTube depois, porque fica aí para as pessoas que não tiveram condição de vê-lo agora ver. Convido aquelas pessoas que quiserem para na próxima segunda-feira, estarem conosco às 20 horas, numa outra live, né, com o pessoal do Sicoob, com o Bruno Giordano, quando nós vamos falar da área de TI do Sicoob com relação à aplicação técnica do MOB, que é o sistema que vocês utilizaram aí na Sicoob Credip, tá bom? Muito obrigado a você, um grande abraço, né, uma excelente noite para você e para todos que estão conosco, Oberdan. Muito obrigado, olha, obrigado mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos aí que nos acompanharam. Eu vinha passando aqui, é legal essa experiência aqui por essa transmissão que a gente teve lá pela Assembleia, mas essa aqui está sendo muito divertida, viu? Tô inaugurando esse modo aqui também. E, Zé, parabéns, você tem sido fantástico aí, trazendo assuntos extremamente oportunos e do momento. Você é uma pessoa fantástica, a gente tem um orgulho muito grande quando você aceita o nosso convite de vir aqui conosco, no nosso processo aqui na cooperativa. Então, um abraço aí para você, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. A todos que estão aqui mandando mensagens também, um forte abraço, obrigado mesmo. Agradecer ao pessoal do TI que me ajudou também a organizar aqui o local, me arrumaram um pedestal aqui, a toda a equipe maravilhosa. Quem da TI te ajudou aí hoje? O Murilo me ajudou aqui. Um abraço aqui para os nossos colaboradores, alguns estão acompanhando, estou vendo aqui, os nossos conselheiros, tem gente da Central Norte também, o Ademir da Sicoob Centro, eu vi que ele estava por aqui também. Um abração aí para... Tem um jeito aí que o pessoal, eu vejo meu filho fazendo o negócio no YouTube, eles têm umas gírias, né? Acho que não precisa disso não, né, Zé? Nós vamos usar a ferramenta, mas não precisamos ter essas gírias, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Um alô, um abraço a todos aí que nos acompanharam. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando aí do cooperativismo e um pouquinho da nossa experiência aí, como é que foi esse processo assembleário. Eu tenho chamado de digital. O virtual parece que não existe, e o digital, eu gostei do termo, não sei, é uma impressão. Beleza, forte abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado a você que esteve conosco. Não perca na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, com Bruno Giordano, que é gerente executivo de tecnologia da informação do Sicoob, falando conosco de maneira técnica sobre o sistema que está possibilitando essas reuniões à distância. Obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus.